E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Galera, segura essa porque o burburinho é forte e tá pegando fogo nos bastidores do futebol internacional. A FIFA teria atualizado silenciosamente a lista oficial de campeões mundiais, e o nome do Palmeiras, aquele assunto eterno de discussão entre torcedores, parece ter sido diretamente impactado por essa mudança. Segundo fontes próximas à entidade, a nova publicação traria ajustes na forma como os títulos intercontinentais e mundiais são reconhecidos, mexendo num vespeiro que há décadas divide opiniões e provoca debates acalorados nas redes sociais. A notícia começou a circular em fóruns especializados e grupos de jornalistas esportivos, que afirmam ter visto documentos internos revisados com novas classificações históricas. O que era apenas um rumor tomou proporções gigantescas, com torcedores de vários clubes brasileiros e estrangeiros reagindo de forma explosiva, cada um defendendo o seu lado. O Palmeiras, claro, foi um dos primeiros a ser mencionado, afinal, o clube sempre esteve no centro dessa polêmica sobre o reconhecimento do título de 1951. A suposta atualização reacendeu o velho debate, afinal, o Verdão pode ou não se considerar campeão mundial? O tema voltou às rodas de conversa e promete gerar semanas de discussão intensa no cenário esportivo. A movimentação da FIFA, ainda não oficialmente confirmada, teria causado um verdadeiro alvoroço dentro da própria entidade, com membros do Comitê Histórico pedindo mais tempo para revisar os critérios de classificação. Segundo rumores de bastidores, a ideia seria padronizar a forma como os títulos internacionais anteriores à criação do Mundial de Clubes são reconhecidos. E é aí que o Palmeiras entra no olho do furacão. O título conquistado na Copa Rio de 1951 sempre foi motivo de orgulho para os palmeirenses, mas também de ironia entre rivais. Agora, com essa suposta atualização, surge a dúvida: será que a FIFA teria recuado em alguma decisão anterior? Alguns insiders garantem que há uma reavaliação em curso e que a entidade estaria preparando um comunicado oficial que promete estremecer as estruturas do futebol sul-americano. É como se o passado estivesse sendo reescrito diante dos nossos olhos, com consequências imprevisíveis para a história dos clubes brasileiros. E, como sempre, quando o nome Palmeiras aparece no meio, o barulho é inevitável, porque o debate sobre esse título nunca morre, só muda de tom. Enquanto o assunto se espalha, as redes sociais estão fervendo. Em questão de horas, hashtags ligadas ao nome do Palmeiras e a FIFA subiram para os trending topics, com torcedores postando prints, teorias e até supostos trechos de documentos que teriam vazado. Ninguém sabe ao certo o que é real e o que é invenção, mas o clima de mistério é justamente o que alimenta o rumor. Jornalistas esportivos renomados começaram a se manifestar com cautela, dizendo que há movimentos internos dentro da FIFA, mas evitando confirmar qualquer coisa. Alguns até lembraram que não seria a primeira vez que a entidade altera informações em seus registros históricos, especialmente quando há revisões de formato e legitimidade. O torcedor comum, porém, não quer saber de burocracia. O que todos querem saber é se o Palmeiras segue na lista ou se houve alguma mudança drástica. As brincadeiras dos rivais já começaram, os memes se multiplicam e o debate tomou proporções de guerra digital. É aquele velho ditado do futebol: quando o assunto é o Mundial do Palmeiras, ninguém fica em cima do muro. O que mais chama atenção é o silêncio do próprio clube. Até o momento, o Palmeiras não soltou nenhuma nota oficial, o que está deixando a torcida ainda mais curiosa. Alguns acreditam que o clube está esperando a confirmação oficial da FIFA antes de se pronunciar, enquanto outros acham que o silêncio é estratégico, talvez para evitar alimentar especulações. O que se comenta é que o Departamento Jurídico e de Comunicação do Verdão já estaria em contato com representantes da entidade para entender se realmente houve alguma modificação. E é justamente esse silêncio que aumenta o suspense, porque a torcida palmeirense é conhecida por ser extremamente ativa nas redes e defender com unhas e dentes o reconhecimento do título de 1951. Do outro lado, os torcedores rivais aproveitam o momento para cutucar, dizendo que a taça viajou, mas o título ficou pelo caminho. Enquanto isso,
Os jornalistas tentam conseguir acesso a documentos oficiais, mas tudo está sendo tratado com extremo sigilo. Parece que a história ainda vai render, e muito, antes de qualquer confirmação definitiva sair a público. Os bastidores da FIFA estariam agitados com o volume de consultas vindas de clubes, federações e até confederações nacionais interessadas em saber como essas alterações poderiam afetar seus próprios registros. Isso porque, além do Palmeiras, há outros clubes históricos que poderiam ser afetados por essa revisão, principalmente aqueles que venceram torneios intercontinentais antes da era moderna do Mundial de Clubes. O movimento teria sido motivado por uma revisão geral dos arquivos da entidade, que busca padronizar dados históricos e evitar ambiguidades. Mas, como toda revisão, ela traz ruídos e resistências. Fontes afirmam que parte dos dirigentes não teria concordado com algumas interpretações, o que estaria atrasando a divulgação oficial. Mesmo assim, o simples fato de o nome do Palmeiras voltar a circular nas reuniões internas já foi suficiente para incendiar os debates. Alguns até dizem que essa seria uma tentativa da FIFA de atualizar a narrativa histórica de forma mais coerente, mas outros enxergam nisso uma jogada política, talvez para agradar determinados grupos ou regiões. Enquanto a confusão aumenta, programas esportivos já estão preparando pautas especiais para discutir o caso, convidando historiadores do futebol e ex-dirigentes para analisar a possível mudança. A repercussão é tamanha que até veículos internacionais começaram a mencionar o nome do Palmeiras em suas publicações, reforçando a ideia de que algo grande pode estar prestes a ser anunciado. Dentro das redações, a sensação é de déjà vu. Sempre que o Mundial de 1951 volta à tona, a audiência dispara. É o tipo de assunto que mexe com o orgulho, a memória e o folclore do futebol. Mas desta vez, parece haver algo diferente. As conversas não são só de torcedor, há um tom de seriedade nos bastidores, como se realmente existisse um documento novo, revisado, prestes a vir à luz. A dúvida é se o reconhecimento vai ser mantido, reforçado ou, quem sabe, modificado. E se for modificado, o impacto histórico será enorme. De um jeito ou de outro, o nome do Palmeiras volta a ecoar no cenário internacional, reacendendo a eterna pergunta: é ou não é campeão mundial? Nos corredores da FIFA, o clima seria de cautela. De acordo com as informações que circulam nos bastidores, a entidade estaria analisando com lupa cada detalhe dos torneios antigos antes de bater o martelo sobre o que realmente entra como campeonato mundial. Essa revisão, que aparentemente começou como um processo técnico de organização de arquivos, teria se transformado em uma bomba política. A inclusão ou exclusão de qualquer clube nessa lista mexe com legados, contratos de imagem e até campanhas publicitárias. E, claro, no Brasil, tudo ganha proporções ainda maiores. O Palmeiras, sendo um dos clubes mais tradicionais do país, virou o foco natural da discussão. Nos bastidores, fala-se que representantes do clube teriam procurado a FIFA para garantir que qualquer atualização respeite o reconhecimento obtido anos atrás. A questão é que a entidade não costuma se pronunciar enquanto o processo está em andamento, o que alimenta o suspense e abre espaço para as especulações mais diversas. O silêncio é ensurdecedor, e quanto mais o tempo passa, mais o rumor cresce, dominando mesas redondas, transmissões e grupos de torcedores que vivem essa rivalidade como se fosse uma final eterna. A imprensa europeia também começou a prestar atenção no caso, e alguns jornais internacionais mencionaram a situação como um possível ajuste histórico da FIFA. A matéria de um veículo espanhol, por exemplo, sugeriu que o processo de revisão não se limita ao Palmeiras, mas abrange todo o período anterior à criação do Mundial de Clubes com formato unificado. Isso inclui torneios disputados por campeões continentais de diferentes regiões, que na época não tinham a mesma estrutura institucional que existe hoje. Mesmo assim, a atenção recai quase toda sobre o Verdão, justamente por causa da simbologia que o título de 1951 tem no imaginário brasileiro. É como se o debate sobre o Mundial do Palmeiras fosse eterno, ressurgindo em novos contextos, mas sempre com o mesmo poder de mobilizar paixões. Há quem veja nisso uma oportunidade de reafirmar o legado do clube, enquanto outros apostam que a revisão pode trazer surpresas desagradáveis. De uma forma ou de outra, a movimentação da FIFA reacende uma chama antiga e promete capítulos intensos nos próximos dias.
Dentro das torcidas, o clima é de guerra fria. Os palmeirenses se dividem entre os otimistas, que acreditam que a FIFA apenas vai reforçar o reconhecimento do título, e os céticos, que temem que o clube possa ser deixado de fora de uma eventual nova lista oficial. Já os rivais, especialmente os torcedores de times que têm títulos reconhecidos no formato moderno, fazem piada e espalham memes dizendo que a verdade finalmente virá à tona. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. O que se tem são indícios, fragmentos de informação e muitas interpretações. Especialistas em história do futebol lembram que a Copa Rio de 1951 foi um torneio pioneiro, organizado com o aval da FIFA e com clubes campeões nacionais da Europa, o que dá legitimidade ao título. Mas o problema sempre foi o termo mundial, que, na época, ainda não existia oficialmente. Essa é a brecha que alimenta toda a confusão. Enquanto isso, as redes sociais viraram uma arena digital onde cada lado tenta provar seu ponto, resgatando documentos, fotos e até falas antigas de dirigentes. A diretoria do Palmeiras, segundo rumores, estaria acompanhando tudo de perto, mas com discrição. Fontes ligadas ao clube afirmam que há uma preocupação real com a imagem institucional e com a maneira como essa possível atualização pode repercutir na imprensa internacional. O título de 1951 sempre foi tratado como parte central da identidade palmeirense, e qualquer mudança nesse status seria vista como uma afronta à história. Por isso, a postura tem sido de cautela, sem alimentar polêmicas desnecessárias. O clube sabe que o tema é sensível e que cada palavra dita pode virar munição para rivais e manchetes distorcidas. Nos bastidores, fala-se até em uma estratégia de comunicação pronta para ser lançada assim que houver alguma definição. Mas até lá, o silêncio permanece. E o silêncio, nesse caso, fala muito. Ele mostra que o Verdão está atento, mas prefere deixar a tempestade passar antes de reagir. Afinal, quando o assunto é FIFA, tudo pode mudar de uma hora para outra. O curioso é que, apesar do mistério, há um sentimento de déjà-vu entre os torcedores mais antigos. Não é a primeira vez que o reconhecimento do título de 1951 entra em pauta, e provavelmente não será a última. A diferença agora é o tom do rumor, mais organizado, mais consistente, com fontes que parecem realmente ter acesso a informações internas. Isso faz com que muita gente acredite que, dessa vez, há algo concreto sendo revisado. A comunidade esportiva internacional também está atenta, já que qualquer mudança pode abrir precedentes para outros clubes reivindicarem reconhecimentos semelhantes. A FIFA, por sua vez, tenta se equilibrar entre a preservação histórica e a coerência regulatória. Se confirmar mudanças, corre o risco de desagradar torcedores. Se mantiver tudo como está, será acusada de omissão. É um jogo político, de imagem e memória, em que cada decisão carrega um peso simbólico imenso. E no meio desse tabuleiro, o nome do Palmeiras continua ecoando, cercado de paixão, polêmica e muita expectativa. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. No fim das contas, o que fica é a sensação de que o futebol vive de histórias e emoções, e essa é uma das mais intensas de todas. O rumor sobre a nova lista da FIFA reacende uma chama que nunca se apaga, porque fala de orgulho, de identidade e de reconhecimento. Para o palmeirense, é uma questão de honra, para o rival, é motivo de provocação eterna. E é justamente essa mistura que faz o futebol ser tão fascinante. A verdade, seja qual for, ainda está guardada nos bastidores de Zurique, mas o impacto já chegou aqui, nos corações dos torcedores. Enquanto a FIFA não se pronuncia oficialmente, o mundo do futebol vai seguir em suspense, debatendo, teorizando e rindo das provocações. E quando a resposta vier, uma coisa é certa, ela vai dividir opiniões, gerar debates e render muito conteúdo. Porque, goste ou não, o Mundial do Palmeiras é mais do que uma discussão esportiva. É uma lenda viva, uma história que o tempo nunca consegue encerrar. O burburinho em torno do Palmeiras e da atualização da FIFA não para de crescer, e a sensação que fica é a de que estamos diante de um daqueles momentos que vão entrar para a história do futebol brasileiro. Torcedores, jornalistas e especialistas começaram a especular sobre possíveis consequências para o marketing do clube,
para negociações de patrocinadores e até para contratos de ex-jogadores e ídolos históricos que sempre mencionaram o título de 1951 como referência máxima. O impacto vai muito além do campo, porque o reconhecimento oficial da FIFA poderia influenciar livros, documentários, museus e até a memória coletiva dos torcedores. É como se cada documento revisado tivesse o poder de reescrever uma parte do passado, e ninguém quer ficar de fora dessa narrativa. O Palmeiras, com toda a sua tradição e protagonismo, acabou se tornando o epicentro desse terremoto histórico, e a ansiedade dos palmeirenses é palpável. Cada rumor, cada print de suposto documento que circula na internet, alimenta ainda mais a esperança ou o temor de que algo grande esteja prestes a ser confirmado. Enquanto isso, a rivalidade com outros clubes só aumenta, porque mexer nesse tipo de histórico sempre gera debates acalorados, provoca provocações intermináveis e deixa todo mundo na expectativa de um desfecho que pode ser histórico ou controverso. As especulações também começaram a invadir o universo dos comentaristas esportivos, que buscam pistas em entrevistas antigas, fotos de arquivo e trechos de atas de reuniões. Cada detalhe é analisado com lupa, porque qualquer informação pode ser interpretada como indício de que a FIFA realmente estaria prestes a reconhecer ou revisar títulos antigos. A atmosfera é de mistério absoluto, e muitos veículos de comunicação começaram a preparar conteúdos especiais, tentando prever o impacto de uma possível atualização. Alguns palmeirenses mais otimistas já começaram a planejar campanhas comemorativas antecipadas, enquanto os rivais não perdem a chance de provocar e questionar a legitimidade histórica do clube. Dentro das redes sociais, teorias conspiratórias surgem a cada minuto, alimentando ainda mais a sensação de que algo importante está prestes a acontecer. O suspense é intensificado pelo fato de que a FIFA ainda não se pronunciou oficialmente, e é justamente essa ausência de confirmação que transforma rumores em verdadeiras tempestades digitais. No fim das contas, cada torcedor acaba se tornando detetive, vasculhando arquivos históricos e discutindo com amigos e rivais sobre a validade de cada argumento, e é exatamente esse clima de expectativa que mantém o assunto vivo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!